Boa tarde, pessoal. Câmera, eu vou ficar me movimentando, se quiser deixar mais para trás. Beleza. Bom, vamos começar no horário. Agradeço a presença de vocês nesse final de tarde, chuvoso, bravos guerreiros. Vamos lá, pessoal. Meu nome é Rodrigo Troian e eu estou com a palestra OpenWRT NAS. Como faz? Essa é uma palestra em que eu pretendo cobrir 3 pontos básicos que a gente vai falar do OpenWRT. Uma visão sobre a ótica de hardware, uma visão sobre a ótica do ambiente administrativo gráfico e uma visão rápida em cima da questão do shell dele, do CLI dele. Mas, bom, vamos lá. OpenWRT, para começar, como é que é o pessoal aqui? Quem já conhece o OpenWRT? Uou, tá. Temos bastante gente que já conhece o Open. Bom, essa é a parte 101 para newbies. Vamos lá. Sim, por que eu estou aqui? O que eu faço? Eu sou um administrador de sistemas e redes, basicamente. Eu tenho formação em informática industrial e administração na URGS. Eu pesquiso tecnologias abertas já há alguns anos com o pessoal, tecnologias livres em especial. Tenho um foco bem aplicado nos sistemas de baixo consumo, roteadores, RASPs, Arduinos, coisas que possam usar software livre e tenham baixo consumo, baixo impacto e baixo custo. Depois, lá no final, a gente vai falar sobre um ponto de custo. Junto com outros amigos, anos atrás, a gente iniciou um grupo de pesquisa de redes em malha, que é quem nos levou a conhecer o OpenWRT mais a fundo e trabalhar com ele mais tempo. Atualmente, eu trabalho numa empresa, num grupo de empresas, em projetos com Raspberry, para monitoramento e telemetria, questões de gerenciamento de frota, segurança de câmeras, afins, e trabalho também com um pouco de pentest em segurança de rede sem fio. Então, meio que faço esse papel duplo. Já participei de bastante FISLs, participei de organização, já faziam anos até que eu não palestrava aqui por causa de tempo. Então, dizer que é um prazer estar aí com vocês de novo e vamos lá. Bom, OpenWRT, a definição deles básica é um sistema embarcado, uma distribuição Linux para sistemas hardwares embarcados. Ok, mas o OpenWRT, além de ser Wireless Freedom, eu chamo eles de Wireless Fun. Opa! Por quê? Putz, não deu leitura. A gente consegue diminuir essa luz aqui da frente? Difícil? Ok, ferrou-se. Bom, ali vocês estão vendo, provavelmente vocês conseguem ver os drinks. Tá, mas que raio é isso? Eu estou falando de tecnologia ou drinks. Bom, essa é a primeira parte do IFAN do OpenWRT. Cada uma das suas versões, ao entrar, vai te apresentar aquela tela de boas-vindas com o quê? Com uma receita de drink. Esse é o padrão dos caras. E sim, as receitas são reais, valem. Nosso único problema é a conversão ali de onças para milímetros e coisas do gênero. Mas vale a pena conhecer ele só pelas receitas. Mentira, vamos lá. Aqui a gente está vendo uma versão antiga, a versão Kamikaze 8, a versão Backfire 10. O OpenWRT vai trabalhar com versões pares, 8, 10, 12, agora está em 14. E aqui a gente já está vendo versões mais novas. Essas versões novas já estão com o kernel 3. A gente pegou o kernel 2.4, 2.6, 3, 3.10. Então, aqui agora a gente está vendo a última versão, que a gente está em trabalho, oficial, estável, é o Attitude Adjustment. Tá, mas o que é isso? Bom, como a maioria das coisas no mundo do software livre, existem versões. Cada vez que estabiliza uma versão, dão um nome e vão para a próxima em desenvolvimento. Muito parecido com o Debian. Então, enfim, o OpenWRT é um roteador divertido e livre. Tá, mas sério, o que a gente vai falar? Esse primeiro lado aqui é o lado mais entendimento, basicamente conceitos. Eu gosto sempre de falar a diferença de Wi-Fi e wireless, dar uma olhada no que é o ambiente, o panorama de wireless. A gente fala um pouco de o que é o roteador Wi-Fi sobre a ótica de uma máquina. Seu chipset, memórias, ETHs, USBs, blá, blá, blá. Te fala um pouco da tabela de hardwares do Open, mostra algumas outras distros que são baseadas ou que operam na linha. E depois, sim, a parte do como faz, que é o checklist de instalação, o que precisa fazer no início, dá uma olhada no Shell, no UCI, no OPKG, que é o sistema de pacotes dele, e na Lucy, que é o ambiente gráfico de controle. A gente vai falar do conceito de NAS,
vai falar sobre a instalação de HD, USB, a instalação do transmission, ativar uma swap dentro do roteador, por causa que o torrent em si é uma coisa cretina para a memória, ele carrega muita conexão, então tu precisa ter uma swap boa, uma memória boa no caso, e a gente finaliza com a questão de delinear e acesso externo. Beleza? Vamos lá. Bom, primeira coisa que eu gosto de deixar claro sempre, Wi-Fi não é a mesma coisa que o wireless. Wireless é qualquer tecnologia sem fio, Bluetooth é wireless, radiofrequência, RF, IR, tudo isso a gente está falando é wireless. Wi-Fi é um padrão, é um consórcio que definiu um padrão para as redes. A gente trabalhava nas A, B, G, N, agora a gente tem um novo padrão, o AC. Mas não são só esses padrões. Tipo, quando a gente estuda redes em malha, a gente não está falando do 802.11a, a gente está falando do 802.11s, que é um padrão específico de implementação dentro do mundo Wi-Fi. Então, só questão a nível de curiosidade geral. Aqui a gente tem um quadro mostrando, isso aqui é uma relação de distância e qualidade de consumo de banda. A gente fala das redes pessoais, Personal Area Network, que são as redes de pequeno porte, Bluetooth, aqui tem o Low Range, que seria o Zigbee, que é um pequeno dispositivo muito utilizado em automação e afins. Essa área pessoal, essa área que a gente vai falar? Não, a gente já vai falar da nossa próxima área, que seria o equivalente a LAN, ou a Wireless LAN, que é a nossa operação básica. Então, tudo que a gente falar hoje vai estar nesse meio de ação aqui. A gente não está falando em ambientes de Wi-Fi, como é que chamaria isso? WiMAX e afins. Enfim. E, então, aqui a gente vê que quanto menor a rede, menos consumo de energia tu vai ter. Então, quanto maior a necessidade, menos dados, mais consumo. E, dentro específico desse panorama aqui que a gente está falando, a gente tem a rede a gente tem os canais, a frequência 2.4, que no Brasil trabalha até a faixa 11, então no 2.4 a gente vai ter basicamente esses 11 canais liberados para operação. Se tu mudar o país do set do teu roteador, tu pode chegar até outros canais, o 14 e tal. Mas na prática a gente vê que esses canais colidem. Então, uma das boas práticas é, sempre que a gente estiver setando uma rede, tentar manter no 1, 6 ou 11, procurando quem tem menos vizinhança. Porque se a gente colocar no 3, por exemplo, está batendo na 1 e está batendo na 6. Se a gente botar na 9, está batendo na 6, na 11, na 8, na 7, e assim vai. Tá, mas isso é um inferno, como resolve? Não resolve, isso é implementação de hardware. O que eles estão fazendo? Esse cara aqui, 5 GB. 5 GB é muito mais legal. 5 GB tu diz o seguinte, cara, eu quero ter um canal de 40 MHz e não um de 20. Ou quero que tu escolha, dependendo do quanto dado tu estiver trafegando, o teu roteador pode fazer um auto-select desse canal. Então, se tu olhar, tu vai ter 21 canais que não se sobrepõem, ou seja, que não batem, como a gente viu antes, em 20 MHz. Tu vai ter 9 canais full abertos em 40 MHz. E aí tu vai ter algumas outras variações de frequência, mas basicamente esse 5 GB ainda não está em uso massivo, então o ambiente ainda não está saturado com ele e ele opera bem. O OpenWRT trabalha bem com isso? Óbvio que sim, o troço nasceu, é pensado e vive para o wireless. Buenas. Visto isso, galera, a gente tem que falar o seguinte, o que é um roteador? Um roteador é um computador. Ok, é um computador, mas eu não ligo meu teclado nele. Não, nem todo computador a gente liga o teclado. Ah, nem meu monitor. Tá, vamos parar de palhaçada. Né? Um computador é qualquer coisa que eu acesse, tenha capacidade de processamento, possa dar comandos e ali eles estejam. Não é um controlador, a gente não está falando de um Arduino. O Raspberry é um computador? É um computador. Eu posso mandar operar ele nessa linha. Tá, e o que ele tem? O que é um computador? Algo que processa. Ok, todos os computadores, roteadores, vão ter um processador. Os mais comuns que a gente vai achar aqui no Brasil é a Atheros e Broadcom. Tá, mas se ele é um computador, o que ele precisa ter? Memória, RAM e flash. Mas para que uma memória flash? Bom, memória flash é o HD. É onde eu vou instalar o sistema operacional. E é a primeira coisa que nos importa no OpenWRT.
Eu só consigo instalar com qualidade um sistema OpenWRT em um roteador que tenha 4 megas de flash ou mais. Isso é uma primeira limitação que a gente vai ter no Open. Partindo disso, ok, se eu tenho 4 megas, posso instalar? Pode. A maioria das coisas que já tem 4 megas já está portada para ele. Tá, então eu entendi para que a flash, mas para que a memória? Bom, quando a gente fala de roteamento, a gente fala conexão A com conexão B. A gente fala do primeiro ponto para o segundo ponto. Isso vai ser entendido pela máquina como? Isso é entendido como tabela de roteamento. E onde fica esse troço? Na memória RAM. Agora a gente imagina que eu conectei da minha casa num sitezinho HTTP normal, estilo 1998, sem um entupido de banner. Eu vou ter uma conexão da minha porta 80, quer dizer, da porta alta para 80 e a 80 de volta. Eu tenho 2 tabelinhas na minha parte de roteamento. Agora começa a imaginar colocar a casa inteira, colocar torrent, colocar o Netflix, colocar toda essa galera ali em cima. O que eu passo a consumir? Memória. E nesse caso a gente vai ver que a maioria dos roteadores wireless vai vir com 128 RAM. Isso é o suficiente? É. Se a gente estiver falando em roteamento peso pesado, sei lá, um PFSense numa borda, tu não vai encontrar uma implementação que use mais de 4 GB. E a gente está falando em controlando 4 WANs, controlando 2 VLANs separadas, blá, blá, blá. Então, memória não precisa muito, mas precisa. Tá, mas o que mais tem que ter? Processador, memória, flash, ok? Óbvio, antena e placa de rede. Isso é um roteador, vamos lá. Ok, se esse cara precisa de antena e placa de rede, o que a gente vai ter? A gente vai entender agora que a placa de rede é um chipset. A antena, ou o rádio, é outro. E se a gente falar em uns 5 GB, provavelmente a gente vai ter outro. Então a gente está falando em 3 equipamentos agora. Ou 3 pedaços. E o que mais a gente pode ter? Os extras, que essa é a parte que a gente vai discutir hoje, que é colocar USB. Ali a gente tem uma serial e um JTAG, que são equipamentos, ou são maneiras de acessar o teu roteador, caso o teu SSH não esteja funcionando, porque tu fez alguma cacaca séria na pilha. Às vezes acontece. Ferrou a firmware. Em vez de tu transformar isso num tijolo, ou um brick, como eles chamam, o processo de debricar normalmente é por serial e JTAG, mas isso já é nível 2, assim, já não é mais para Padawan. Bom, olha só, aqui eu tenho uma visão genérica de um roteador, incrível que eu pareça, um dos únicos roteadores que eu encontrei com essa visão aberta, e é um roteador assinado pela Microsoft. Mundo estranho. Nesse cara aqui, o que a gente tem? Ele vai te mostrar exatamente isolado. Esse cara aqui é a memória, esse cara aqui controla a LAN cabeada, esse cara controla a antena Broadcom, tal. Esse outro cara controla tal outra antena. Para que isso? Só para a gente entender que realmente está tudo ali, a gente normalmente não olha. Isso é uma crítica séria que a gente tem há anos sobre como o fabricante esconde informação de ti. Tu compra um roteador, na caixinha dele está escrito compatível com Windows. What the fuck? Isso é um roteador, isso não depende do Windows ou do Linux ou do não sei o quê. Isso depende do seu próprio sistema operacional. Tá, mas se ele depende do próprio sistema, o que a gente vai ter a nível de sistema? Olha só, aqui, dentro da distribuição OpenWRT, esse é o lugar que a gente mais visita, que é a tabela de hardware. O que ele vai falar? Ele vai dizer, o modelo do teu roteador é tal. Ok, essa informação vem na caixa. O que não vem na caixa? Qual é o status? Não importa para a caixa, mas qual é a velocidade do processador? E aí a gente começa a perceber que roteadores vão de 200, 300 MHz, que é uma maquininha fraca, até 700 MHz, que é um RASP-B+, hoje em dia. Ou seja, computadores que a gente está consumindo como computadores para a entrada no mercado, blá, 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 a gente já tem em casa e nem sabe às vezes. Então, tu tem um roteador de 700 MHz ali, a gente chega a ver CPUs de mais, 1.2 e coisas do gênero, mas aí são máquinas diferentes. A gente vai ter o tamanho da flash, e aqui nunca vai se ver menos de 4, porque o Open só instala em coisas acima de 4 megas. E aqui a gente vai ver outras flashes, 8 mega, 1024 megas. Porra, tem 1 giga de flash. O que é isso? Isso já é um roteador quase appliance. Isso a gente não encontra no mundo real tão fácil, ou o mundo de prateleira, como eu chamo, que é o ato de chegar em qualquer loja e puxar o roteador.
Mas o que ele vai mostrar? O tipo da placa, quanta RAM, aqui ó, a gente falando, 32, 64, 512. Pô, quando sai acima dos 32 de RAM, a gente já está falando um equipamento bom também. 32 de RAM, nos meus testes na pauleira, aguentou até umas 40 pessoas plugadas por 2 horas sem patifaria pesada. Abriu um torrente, alguém começou a procurar alguma coisa, ele começa a sentar as tabelas de roteamento. Aí dá travamento e afins. Mas mais coisas legais que os caras falam. Qual é o padrão wireless, A, B, G, N, quantas portas cabeadas tem, se dá para fazer configuração de VLAN, se dá para dizer, ei, a porta WAN, agora, na verdade, é a porta LAN 5, ou a porta LAN 1 é a segunda porta WAN. Eu consigo abrir, separar, splitar dentro do meu roteador como se isso fosse uma máquina virtual, não, como se fosse um switch gerenciável. Basicamente, é a definição disso. E ele também pergunta se tem USB, suporte para USB, e agora começaram a ter I/Os para SD. Roteadores no mercado americano já vem com um espacinho para colocar um micro SD como um HD ali. Tá, legal, a gente viu o que a tabela nos fala, mas só existe o Open? Não, existe o DDWRT. Também é uma bela distribuição. Ele é bem aplicado para quem trabalha com roteadores de 2 megas, só que eles têm um problema. O OpenWRT é como o Debian. É uma comunidade que cuida, que desenvolve, que pensa isso. O DDWRT já é mais uma empresa. Eles são uma empresa que pega o Open, forca, adapta, ajusta, testa e blá, blá, blá. E veja você, faz até parceria com grandes fabricantes. Ali está dizendo, olha só, a Asus te escutou, você falou, agora nós vendemos equipamentos totalmente compatíveis com DDWRT. Ok, já era antes, tá? Mas enfim. Bom, esses caras são bons, são, mas é aquela coisa, empresa é empresa, comunidade é comunidade, escolhem em quem confiar ou em quem compartilhar. Vamos lá. Isso aqui é uma das distros que a gente começou usando no Open, nessa época que a gente pesquisava Mesh, que é o Freifunk, ou Freifunk, que é onda livre em alemão. Isso é uma distro preparada, eles têm uma máquina com uma foto linda que eu não achei, que é um Frankenstein, que é o compilador de distro. Tu entra no site e diz, eu tenho um roteador tal, eu moro na Alemanha, na cidade tal, e gostaria de fazer parte da rede tal. Tu clica, o troço prepara a firmware para ti, baixa, tu simplesmente tem a função de ir lá e gravar, que a gente vê daqui a pouco. Essa é uma firmware genial, e ela serve para Mesh, que era isso que eu falava. A capacidade de um roteador entrar em modo ad hoc, entender que ele pode ser um AP e ele pode ser um cliente e um master. Ele pode escutar quem está falando e ele pode falar para outros. Ele pode oferecer acesso à internet ou oferecer caminho para esses acessos. Mas isso é um assunto totalmente separado, e questões políticas e econômicas no Brasil, esse é um assunto que infelizmente ainda não decolou. Europa, em especial, é lotada de redes comunitárias. A Argentina tem uma rede interessante nessa linha, que é a Buenos Aires Libre, que é totalmente desconectada da internet. Se os caras desligarem, a Cristina tiver de mau humor e cortar os cabos, a comunicação interna deles continua acontecendo. Isso é outro assunto, mas vamos lá. Tá, mas visto isso, ok de conceitos, a gente falou sobre o que a gente tinha, Wi-Fi, hardware e distribuição. Tem noção de tempo? Como é que está ali? Tá, mais meia horinha, então desacelerar. Bom, o que a gente vai ter que falar agora? A gente vai falar de um hardware específico. Eu tenho essa mesma orientação de palestra no hardware que eu usava anteriormente, que era o TP-Link 1043ND. Era um belo equipamento, realmente, fazia muito bem sua função, mas ele não tinha algumas coisas que esse cara aqui tem. Esse é o 4300. Não ganho nenhuma bola da TP-Link e tal, mas os equipamentos deles atualmente no mercado são os melhores para a operação. Suporte, rollback, downgrade, whatever que tu precisar. Só um problema do material deles. Eu só achei essa foto em russo, imagino que ninguém leia russo, mas a gente ainda entende desenho. Vamos lá. Esse cara vai ter uma fonte, ok, um botão liga-desliga, ok, um botão reset, ok, mas aqui que está a grande sacada. Eu tenho 2 USBs agora. Por que eles vendem isso com 2 USBs? Uma se tu quiser conectar o 3G e outra tu quer botar teu cliente, teu HD para um torrent deles. Funciona, funciona. É uma boa firmware? É.
Mas a firmware original vem com um como é que chama isso? Buraco de segurança, falha de segurança, backdoor. Vem um backdoor claro, fácil de acessar. Então, na própria página do OpenWRT, tu tem um link para seguir a página de exploração desse cara e reproduzir o ataque nesse backdoor a partir do firmware original. Bom, acho que a gente não precisa de nem mais um motivo para trocar o firmware, a não ser que alguém pode entrar na nossa casa sem falar com a gente. Ok. Tá, mas eu falava, 2 USBs, isso roca demais. Mas o que ele tem mais? Ele tem um 5 GB real, não é um N. O padrão N é uma coisa meio maluca, ele se comporta também em 2.4, mas também em 5. Ele tem um rádio 5 GHz, em que o 1043 não tem. Todas as portas LAN são gigabit, então a gente tem uma velocidade de conexão considerável. E ele tem WPS, mas isso não deve ser levado a sério por pessoas adultas, né? WPS é coisa para o sobrinho instalar para a avó e deu. Por favor, se alguém se considera técnico, não faça esse tipo de coisa, não merece. Tá. Esse hardware aqui, o que ele tem de legal? Ele tem compatibilidade com várias versões, atual no 1407. Ele é um Atheros, um R71XX, o seu processador principal. Mas ele tem 560 MHz de processador. Isso é rápido. Não é que nem as máquinas quando eu comecei, lá na época dos AT, XT. Mas, enfim, o que ele tem? 8 megas de flash. Isso gera HD pra caramba. Dava para instalar muita coisa nesses 8 megas. Mas não tudo que eu queria. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, esse 8 megas de flash vai virar só o nosso bootloader. Nosso HD, nossa instalação vai estar em outro lugar. Mas o que ele tem? 128 de RAM, ok, funciona bem, para rotear, para torrente não... E aqui ele está mostrando, eu tenho essas 2 placas, uma 9344 e uma 9580, que são as placas relativas ao controle do próprio wireless. Mas o que é a BGN, blá, 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 ele tem suporte, sim, 5 vezes, todas as placas são gigabits até a porta WAN. Então, como eu dizia, tu quer dizer, cara, isso aqui vai ser só um switch, não é um autenticador, não é um roteador. Beleza, tu transforma uma porta WAN no mais uma porta da LAN. Tu simplesmente agrega ela sem perder qualidade de conexão. E ela tem 2 USBs 2.0. Tá, o que a gente vai fazer aqui nesse cara? Aqui está algumas informações dele, do all-band, bababá. Isso aqui é informação que a gente atinge a partir da página original dele. Mas o que a gente vai fazer aqui? Nossa ideia é colocar os ajustes básicos. Tu instalou, a gente vai cobrir a instalação? Não, essa internet cobre a dar com pau. Basicamente, liga ele no modo de segurança, vai lá, entra no endereço prefixado, escolhe restaurar firmware, vindo da original, carrega e sobe. Dica importante, sempre confira o MD5 do negócio baixado. Embora a nossa internet, desde que acabou a discada, tenha dado boa qualidade, às vezes ainda vem alguma coisa ruim. Isso aqui não é sistema que se tu subir uma firmware ruim, provavelmente tu ganhou um peso de papel. Então, sempre conferir MD5. Mas o quê? Tá, ligou, instalou, beleza, tem o meu roteador ligado. Não vão cobrir? Não, mas só o detalhe. Ele não vai vir funcionando por padrão, ele vai vir trancado. É uma distro séria. Então, tu vai dar um telnet, sim, é meio esquisito, mas, ou um acessar via web, ele já vai te xingar dizendo, ei, só está fazendo isso porque tu não tem senha de root ainda, ativa uma senha. Assim que tu botar a senha de root, ele mata o teu net, ativa o SSH e deu. Aí tu pode botar uma chave, que eu acho bem melhor, mas enfim. Daí ele vai dizer o seguinte, ok, tu já tem conexão comigo, agora tu quer ligar o roteador wireless desse troço? Tu quer ligar a 2.4, 5? Tu diz sim, claro, quero, óbvio. Aí ele vai dizer, bom, ok, já tenho conexão em LAN, já estou falando aqui, o que tu precisa agora? Tu precisa ir para a internet. Tu quer fazer o quê? DHCP, PPOE, VPN, whatever. O que tu vai usar de borda? 3G, tu ativa. E aí ele vai ter um negócio que é o System Software. E é aí que começa a ficar legal. Ali nessa parte a gente vai falar das atualizações de pacotes, já chegou ali. Liberar esse SSH já vinha, só botei o detalhe das chaves. Mas a gente vai cair numa tela parecida com isso. Essa é a Lucy
Em ambiente Bootstrap já, tu pode escolher se tu quer o estilo old school, HTML, queixo duro para celular, ou se tu quer Bootstrap. Eu, sinceramente, ainda tenho preferido, às vezes, o estilo old school. Não tenho me adaptado muito bem, mas funciona. Informações básicas, qual é a memória, qual é o sistema, qual é o swap, bababá. Está tudo ligado. Mas é isso aí que a gente quer pilotar? Bom, normalmente a gente vai vir para cá. Esse é o built-in dele. É um shell simples, ali está a nossa receitinha, como eu tinha falado lá no início, e tu simplesmente digitando um help, tu vai encontrar uma pacotada de comando. Tu vai encontrar cd, continue, echo, exec, local, printf, pwd, blá, blá, blá. Comandos básicos que a gente está acostumado no mundo Linux, GNU Linux. Mas, se a gente der um tab, e a minha leitura morreu aqui a gente tem uma tonelada de comandos que tu pode utilizar a partir dele, que já são nativos. Os amarelos, que nem eu consigo ler, eram para ser os comandos que eu instalei ali dentro. E ali dentro, bom, vamos voltar para isso depois. Morto de vez. Enfim, aqui eu estou dando lá em cima, eu estou fazendo um comando chamado opkg update. O que é isso? A gente lembra que distribuições Linux usam gerenciamento de pacote, as baseadas em Red Hat, as baseadas em Debian, os apts. Os ainda sofrem, não sei, faz um tempo que eu abandonei eles, depois a gente conversa sobre isso. Ainda sofre, imaginei. Enfim, nessa questão da distribuição de pacotes, a gente vai ter o opkg update, que é coisa como qualquer sistema básico. O que tu faz? Tu updata, tu procura, tu instala, tu remove, tu purga. Tem uma palavra para purge em português? Expurgar. Obrigado. Então, tu expurga. Visto isso, o que a gente vai ter no opkg? Exatamente essa mesma coisa. Então, agora, tu pode dizer o seguinte: cheguei no meu shell, o que eu quero na minha máquina? Eu quero dar um nmap para outro host na minha rede, mas não quero levantar uma outra máquina Linux. Ok. opkg update, opkg search nmap, opkg install nmap. É o que a gente tem aqui, um nmap instalado dentro do OpenWRT. Mas não era para falar de NAS e coisa do gênero? Sim, mas um sniffer, um Sport Scanner, nos é muito útil. Não só o nmap, como também instalei o tcpdump aqui dentro. Então, além de poder fazer um port scan, eu ainda consigo ficar sniffando meus pacotes em tempo real, ainda olhando para ele, tipo, uou, está aqui as coisas acontecendo. Quando a gente faz isso na borda, a facilidade para debugar é muito maior, a gente consegue ver muito melhor as coisas. Então, aqui, infelizmente, a gente não está vendo, mas aqui tinha um nmapzinho rodando, blá, blá, blá. E aqui está a lista de software. Para os que não gostam do ambiente shell, que eu acho pessoas estranhas, mas esse mundo é cheio de gente esquisita, tem o ambiente gráfico. Nesse ambiente gráfico, tu vai ter lá um botão, atualizar. Como todo ambiente gráfico, tu vai ter outro quadradinho, digitar, pesquisar. Também funciona. Para quem preferir por ali, vai estar na aba software, dentro de serviços. Mas voltando para a parte legal. Ok, então a gente já viu como entrar, como instalar um pacote, mas que raios eu tenho no sistema? Isso aqui é a única pincelada que eu vou dar da UCI. Ao contrário dos sistemas GNU Linux de desktop, onde eu vou ter arquivos de configuração para cada coisa e vou usar um editor de texto para editar esses arquivos, eles pensaram numa coisa para unificar a operação em relação a todos esses arquivos. E eles criaram a UCI, que é Unified Command Interpreter, ou algo que o valha. Que é o quê? Eu digo o seguinte: UCI show, e ele vai me mostrar todos os arquivos de configuração que eu tenho em todo o sistema. Eu digo, tem muita informação. UCI show só o wireless, eu quero só saber as coisas do wireless. Ele vai dizer, bom, o wireless é formado de quê? De um rádio, de um equipamento físico e de uma configuração lógica em cima dessa configuração. Então, ele vai dizer ali, maldita leitura, vamos lá, está dizendo, o wireless do rádio 0 é um 802.11, está no canal tal, está com a senha tal. O Wi-Fi configurado em cima desse rádio é o tal, com a senha tal, tal. E aqui eu posso também mudar isso, eu posso dizer, set wireless address para coisa tal.
ou USI, Show Wireless Device Rádio 0. Ele mostrou, USI 7, Wireless Rádio 0 off. Então, eu consigo pilotar esse tipo de coisa aqui em cima. E ali estão os comandos básicos, também tranquilos. Mas, enfim, ok, isso que a gente viu na USI, de novo, para quem gosta do ambiente gráfico, está ali, com desenho e tudo. Legal. Aqui a gente tem o que é o SSID, qual é o rádio, se é o genérico, que tipo de senha, blá, blá, blá. Aqui eu trabalho com uma configuração simples. Eu tenho o Calvin na 2.4 e o Haroldo na 5. O Haroldo é meio amigo imaginário, eu digo para a galera, conecta no Haroldo. A maioria dos celulares não conecta, e diz, só achei o Calvin. Eu digo, bom, pode ser. Sabe, funciona bem esse tipo de dicotomia operacional ali. Aqui ele vai mostrar quanto tempo conectado, IP, blá, blá, blá. As mesmas coisas que a gente acabou de ver. Mas o que a gente vai ter de agregado? Novas funcionalidades. Ele não mostrava esse gráfico de tempo real. Tá, mas esse gráfico também não está muito no padrão old school. Beleza. Então a gente pode voltar para o nosso velho e bom RRD Tool, nosso presente do Tobias Oetker para o mundo, um dos melhores sistemas de gráficos até hoje em operação. Posso instalar isso, posso instalar outras coisas, mas tá, bom, ok, falamos tudo que instalamos e tal. Qual é o conceito de NAS? NAS, basicamente, é um disco acessado pela rede, ok? Mas, além disso, o que ele vai ser? Ele é um oferecedor de conteúdo. Se eu forçar a situação ou estender o conceito, eu vou dizer que o NAS é um lugar para eu baixar o conteúdo também. E agora, com essas opções que eu tenho, eu estou dizendo que o NAS é um lugar que eu ainda posso ter ferramentas para debugar o meu próprio ato de baixar, compartilhar e configurar. Então, eu passo a ter uma solução única. Se eu deixar hoje em dia um desktop com uma fonte bagaceira, com um HDzinho pequeno, rodando 24/7 para baixar meus torrents, eu vou estar pagando uma média de R$60 por mês. O meu roteador já vai estar ligado 24/7. Eu vou estar agregando um HD externo nele. Então, o que eu tenho aqui? Um menor impacto ecológico e um menor impacto no meu bolso também. Então, em vez de deixar uma máquina, eu deixo esse cara com um HDzinho ali, melhora a minha vida. E eu ainda passo a ter ferramentas. Estou num cliente, eu estou aqui, preciso acessar um lugar, não estou conseguindo. Entro lá em casa e passo um Nmap de volta para cá para ver o que está acontecendo. Eles me trancaram na saída tal. Funciona bem. Mas o que a gente tem aqui? Bom, visto toda essa parte, a gente vai falar do quê? Esse roteador em específico, eu vou usar ele com uma USB, que vai se transformar no meu HD. Então, aqueles 8 megas que antes eu instalava coisas, agora é só o bootloader. O sistema acorda, ele aponta para o bootloader, e o bootloader diz, isso está num HD externo. Essa técnica se chama STRoot, dentro do mundo do OpenWRT, que é acordar o sistema operacional partindo de uma mídia externa. Podia ter escolhido qualquer uma das 2 USBs desse equipamento. Nesse caso, escolhi a primeira. E vou estar usando o quê? Eu vou usar uma pendrive de 2 GB, 1 GB para sistema e 1 GB para swap. Basicamente, o que eu fiz? Pluguei uma pendrive no meu sistema GNU Linux, meu Debian lá, chamei o gparted, cortei ao meio e digo, cara, isso é swap, isso é ST3 para o sistema, ou ST4, se não me engano. Pluguei lá, peguei o meu outro HD, acho que eu estou usando um de 250 GB, estou usando um pequeno por causa que eu já tive questão de queimar. Isso é uma coisa que eu não aconselho. Tipo, eu tinha baixado 1 tera, todos os Senhores dos Anéis estendidos, todo não sei o que, o HD morreu. Então, deixa um HD pequeno, curte o conteúdo, que precisar, leva embora, salva, que não quiser, depois apaga. Não aconselho a deixar ali muito tempo ligado. Bom, então eu vou ativar, checar a swap, vou ativar o STRoot, vou checar esse HD externo e o torrent da LNA. Tá, aqui de novo, olha só o que eu estou usando. Eu estou usando um FDisk. O pessoal mais hardcore old school vai ter usado muito FDisk, é o avô do gparted. Esse cara é quem... E tinha um mais cascadura ainda, que era o CFDisk, mas por sorte não portaram para cá, não. Enfim, o FDisk vai nos mostrar o que eu já tenho, ou seja, já plugou. Mas isso funciona nativo? Não, aí que está os primeiros pulos do gato. Quando a gente começa a mexer em kernéis micronucleares de pequeno porte, a gente começa a entender que tu precisa instalar um kernel mod
para ele ler o hardware USB. Tu precisa instalar um kernel mod para ele ler que aquele USB é um hardware de armazenamento. Tu precisa instalar um kernel mod para aquele USB que é um hardware de armazenamento e tem um sistema de arquivos ST3 ou ST4. Então, para cada coisa, cada pedaço dessa operação, a gente tem um arquivo específico para instalar. De acordo com as nossas escolhas, a gente vai instalar ou mod NTFS, que ninguém aconselha, afinal, NTFS funciona bem, não. Mas, enfim, eu aconselho este 3, afinal, isso tudo vai estar operando entre as nossas próximas operações. O que a gente tem mais aqui? Aqui, a gente olhar, eu já tenho, nesse meu rootfs, 858 megas livres. Lembra que eu tinha 8 megas de HD? Agora, eu mudei meu sistema para ali. Como tu faz isso? Tem ali, eu tenho no R3 Info, depois se quiser eu passo bem detalhado ali. Tu bota pendrive, bota sistema, faz um DD de uma parte do sistema para essa pendrive, altera um arquivinho e rebota. Puf, entrou o HD. A swap, mesma coisa, tu tem que ativar um kernel mod para ele entender que é swap. Funcionou. Primeira parte resolvida. Aí eu vou ter a segunda parte, que é o SDB1, que realmente, meu Deus, não, eu menti, eu estou com 80 gigas ali naquela foto. É um HD pequeno? É, mas 80 gigas para um HD que vai ficar ligado full time, sabe, não tem um bom case. Isso é uma coisa, se realmente tu quiser investir nessa solução, é interessante pegar um case que tenha dissipação de calor, ou que seja, pelo menos, passiva, que seja bem aluminizado, blá, 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 porque eles tendem a morrer de calor. HD operando 24/7, residencial, não, esses HDs SSDs se matam. Mas esse cara aqui, mesma coisa, tive o swap, tá ali ele. O OpenWRT tem uma diferença interessante que é, a maioria das distros vão guardar etc, a sua configuração, ou etc, System Info, sua configuração. O Open, como é um negócio em flash, ele vai pensar o seguinte, cara, tem muito arquivo de conf que eu só vou ler, vou gravar uma vez. Então, eu não vou deixar isso numa mesma área de leitura escrita, porque lembram, memória flash tende a morrer depois de tantas escritas. Então, o que eles fazem? Eles separam uma abstração disso e dizem, olha, dentro do /etc, tu vai ter a pastinha config, e só nessa pasta que vão estar os arquivos que tu, como usuário, vai mexer à mão. Então, tu vai ter ali /etc config, e aí sim, tu vai ter o fstab, tu vai ter os arquivos normais, interfaces e coisas que a gente opera normalmente. Tá, se ele está ali, se ele tem esse ponto de montagem, o que eu fiz? Eu simplesmente vou pelo ambiente gráfico ou pelo sistema web, sistema I, instalo o negócio, plugo, dou um demesg. Eu vejo que o HD foi reconhecido, que foi não sei o que botou. Dou um FSCK, vi que ele está ali. Eu simplesmente vou dar uma linha de FSTab, como em qualquer outro lugar. Tu vai lá no FSTab, ou no ambiente gráfico tu diz, ativar. Não funcionou muito bem para mim eu ativar, mas eu acho que o ambiente gráfico sabe que eu tenho um ranço com ele. Mas, vamos lá. Esse cara aqui está instalado com uns 8 GB, está aqui a swap. Isso aqui é o que a gente está vendo. Ele tem uma coisa interessante, ele suporta tanto a nomenclatura antiga, /dev, SDB, SDA, whatever, ou a nomenclatura nova que a gente pega com o UID, como é que é o nome daquele comando, que é SUID, alguma coisa do gênero, que é esse identificador único de operação UID. Então, tu pode dizer o seguinte, qual é a vantagem de usar esse UID? Se eu trocar esse HD de posição e dizer, tu não está mais no SDA1, tu está no SDB1, aqui, com o UID, ele vai voltar ao normal. Se eu tivesse botado na mão lá no /etc, fstab, config fstab, o /dev e tal, ele não ia se perder. Por quê? Porque mudou a ordem. Quando tu tu muda as posições, ele muda a orientação. Então, se tu vai ficar mexendo nisso, que não é muito o caso, mas é melhor usar o UID. Tá. Aí, o que eu fiz depois? O pkg install transmission. O transmission vai se separar em 3 macroconceitos. O transmission daemon, que é o que vai estar rodando, que a gente não vê. O transmission web e o transmission Lucy, que é esse cara que a gente está vendo aqui. A Lucy é um ambiente em Lua desenvolvido para ambiente gráfico para os comandos da UCI que eu mostrei para vocês. Então, se eu puder botar UCI show transmission, ele vai me mostrar todas as configurações. Né? Eu pego aquela configuração e seto. Ou eu venho por aqui. Também, de novo, tanto faz. Aqui, o que eu vejo? Aqui eu tenho
configurações gerais, a porta que ele está escutando, qual é o controle de banda, onde ele vai salvar, blá, blá, blá. Isso aqui é o Transmission Lucy rodando em cima do Daemon. Mas como eu interajo com esse equipamento? Bom, eu interajo instalando mais um pacote, que é o WebCli, que é isso aqui. Ele está rodando no host do meu roteador, na porta 9091. Ele não escuta para a internet, ele não está liberado para fora, mas o que eu faço? Estou aqui, gostei desse negócio. Eu baixo o torrent, gravo no meu desktop, chego lá, clico no abrir e peço para ele subir o torrent. Ele pega esse arquivo e sai a gerenciar isso. Aqui eu tenho opções de modo de operação de tartaruga padrão, rápido, que é tipo, estou numa hora que o negócio era para estar baixando, mas eu preciso fazer alguma coisa. Clico ali, ele já entra automaticamente no modo slow motion. Tem configurações mais complexas, de tempo e tal, e blá, 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 mas, basicamente, é o que a gente vai ter. Isso tem uma coisa legal que é o seguinte, eu estou no trabalho, alguém me mandou um link de um filme ou de um vídeo, de um torrent, legal, eu quero. Mas se eu não enxergo para a rua, o que eu faço? Eu dou um SSH-L, dizendo que eu vou conectar no meu host, mas que a porta 9091 do meu host estará respondendo em localhost na minha porta 8080. Então, com o SSH-L, eu acesso essa tela em qualquer computador que eu esteja por perto. Então, simplesmente, eu posso baixar coisas na minha casa, de qualquer lugar do mundo atualmente. Como? Claro, esqueci de um detalhe. Depois eu entro nessa parte que é o cliente DNS dinâmico. Afinal, a gente não tem IP fixo em casa, ou a maioria não deve ter, afinal, 50 mangos por mês dói. Mas vamos lá. Isso aqui ele vai mostrar, ele tem várias opções, saúde, lead, seeds, magnets, blá, blá, blá. Funciona bem demais. E aí, agora, eu preciso fazer meus dispositivos enxergarem isso. Eu já tenho instalado, já tenho o HD, já tenho o transmission. O que eu preciso fazer? Eu preciso que minha televisão, ou o que quer que seja, acesse esse cara. Aí num passado antigo, eu testei com Samba. Não fica muito legal, óbvio. Aí agora, eu andei botando... o OpenWRT também não faz SSH-FS por padrão. Aquele negócio da gente... O fato de tu ter um acesso SSH por comando, não significa que tu vai conseguir fazer um FileZilla, um SFTP. Para o OpenWRT, isso é outra manha, tu também tem que instalar um pacotinho para SFTP. Senão a gente... legal, instalei, vou copiar... Trava, até perceber que é um detalhezinho que, por padrão, no OpenSSH Server, que a gente usa, já vem. Mas, enfim, testei com SSH-FS, tem o peso do payload, do encrypta, descripta e tal. Atualmente, eu tenho estado fazendo testes com NFS, mas o DLNA. DLNA é o que minha televisão, que é burra, fala, que é o que a maioria das televisões, que é burra, fala, que a maioria dos equipamentos que a gente não tem o poder de atualizar ou de controlar, vai falar. O play, blá, blá, blá. Então, esse cara também é um APKG install mini DLNA. Aqui é quase zero de configuração. Tu vai dizer, faz broadcast na rede local, faz a função de... vou dizer, quero que ele faça só para LAN, ou só para WAN, ou só para minhas duas LANs, ou só via wireless. Tu decide onde ele vai transmitir. E, basicamente, acho que foi só isso que eu mexi, sabe? Tem alguns tunings, mas isso é fina flor, não precisa normalmente. E esse cara aqui vai ser reconhecido assim pela televisão. Isso aqui é uma Bravia. E, se vocês olharem, ele considera como uma entrada. O PC ali, que a gente está vendo, é a porta DB20, lá, DB29, é a porta RGB grandona. O OpenWRT DLNA Server. A primeira vez que eu vi um pinguim na minha TV foi assim, simpatia, digo, ok, funcionou. Outra coisa interessante, isso aqui é o COD, não sei se alguém aqui já está acostumado com o novo nome do OpenLEC, do XBMC, das malditas parafernalhas hoje, que está uma zona, essa história do RASP e seus multimídias. A gente tem o COD, é o último nome base para várias distribuições, sejam a OpenLEC, a XBMC e blá, blá, blá. Então, aquilo ali que ele está vendo é um outro RASPzinho conectado na rede. Ele também entende esse cara como um conteúdo DLNA. Entrando ali, o que eu vou ver? Eu vou ter que escolher o tipo de mídia que eu quero abrir, se é vídeo, música, foto,
e a pasta. Olha só, eu tenho a pasta do OpenWRT, eu já caio na raiz. Então, eu enxergo ali o transmission, e eu disse para o transmission o seguinte: enquanto estiver baixando, mantém na pasta incompleto. Quando tiver terminado, passa para a Downe. Óbvio. Então, aqui eu simplesmente, ao clicar nessa pasta Downe, eu passo a ter todos os vídeos que eu baixei. Qual é o problema disso? O DLNA faz uma coisa meio estranha, ainda não entendi muito bem o protocolo, que é a função de... Ele transforma isso num MP4. Se tu baixar um MKV, se tu baixar um AVI, se tu baixar o que quiser que seja, ele vai pegar, acabar com a streaming do nome, tipo, meu filme baixado.avi, e vai transformar num 84.mp4, 92.mp4. Tu olha e diz, what the fuck, o que é isso? Ok, para a televisão funciona bem, até porque Sony tem um problema histórico de não dar suporte para legenda. Se tu botar qualquer coisa, pendrive ou não, ali eles são terríveis para legenda. Sei agora nas últimas versões. Com essa mudança de nome, eu passo a ter qual problema? Eu passo a ter o problema de, se eu for assistir no meu Raspberryzinho, que está na outra televisão, que não fala DLNA, e eu escolhi o protocolo DLNA, eu perco a streaming do nome, eu perco o nome do negócio. Perdendo o nome, o que eu perco? A pesquisa automática no OpenSubtitles.org. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que redigitar na mão lá o nome do filme que eu quero para fazer a sincronia da legenda. E, tipo, se vocês forem assistir O Último Planeta dos Macacos, eu não aconselho a tentar assistir sem legenda. Eles ficam horas falando com a mão e tu jura que tu vai entender. Não, aquilo tem legenda, tem todo um assunto ali sério. Foi frustrante, vou ter que ver de novo. Enfim, então esse cara vai ter esse problema. O que eu estou fazendo agora? NFS. É para XBMC, é COD, é algum hardware embarcado que sabe ler NFS? Instalei um NFS, ele enxerga, mapeia e ele pega o arquivo na íntegra, com nome, com streaming, com toda a sua função bonitinha. Aí eu simplesmente digo para ele, ok, busca para mim, que eu estou com preguiça de catar o SRT, de zipar, renomear, blá, blá, blá. Que acho que alguém aqui deve saber mais ou menos como funciona esse tipo de coisa. Tá, então, pessoal, basicamente, era isso, mas mais esse detalhe. Para eu conseguir atingir isso lá daqui, ou de onde quer que eu esteja, o que eu vou precisar? Eu vou precisar de um cliente dinâmico de DNS. Meu IP vai mudar, ele vai avisar para esse cara. Eu estava usando o NoIP. O NoIP anda com umas políticas muito pé no saco. Renovação, não sei o quê. A cada um mês tu tem que ir lá pedir bênção. Enfim, não estou me adaptando muito bem com ele. Agora eu voltei a testar o de DNS, tem operado bem, e ele tem, na real, se vocês olharem, tem uma pacotada de provedores possíveis para serem utilizados aqui com ele. Então, resumindo toda essa função, a gente viu sobre esse equipamento em específico, com essas suas duas USBs, dá essa grande vantagem de instalar esse HDzinho USB e esse HD mídia. A gente viu que esse cara pode ter tanto ferramentas de manutenção e ataque de rede. Na real, pena que não deu para ver, tem até ferramenta de compilar ali dentro. Então, tu simplesmente, esse troço aqui não está pronto ainda para o OpenWRT. Ok, pega o fonte e compila ali dentro no teu próprio Open. Claro, se for uma coisa pesada, imagino que tu deve ir pegar e passar o final de semana tomando café e o troço vai estar lá trabalhando. Mas, enfim. Então, se eu quiser acessar pela WAN, eu uso o SSH-L, santa função, um dos melhores comandos para operação remota que eu conheço. E agora, como eu falava, estou nessa briga de NFS, não trouxe um exemplo porque ainda não está muito estável, estou testando NFS V4, mas o V4 ainda não está se conversando muito bem com o Raspbian e tal. Mas, enfim, basicamente era isso, senhores. Agradeço por enquanto e vamos para os comentários, questões e afins. Um HD no formato macOS. O macOS usa um sistema de arquivos chamado HFS e HFS Plus. Ele tem formato sensitivo? Não. Sinceramente, eu nunca procurei um Kmod HFS para essa instalação, mas é possível que sim. Mas a pergunta se inverteria aí. Por que não reformatar o HD Mac? Porque Mac também lê NTFS, também lê FAT. Tá, só isso. Os estes tu tem que instalar mais um monte de protocolo. Mas, basicamente, se houver, o HFS tem como, mas, sinceramente, não saberia te responder agora. Você pode usar hubzinho USB
é alimentado, tipo, pela limitação do número de portas USB, né? E outra questão, se for usar o NAS numa rede, você já tem algum teste de performance em relação ao barramento, se o roteador vai aguentar servir 5, 10 máquinas simultâneas, alguma coisa desse tipo? Boas questões. Isso é uma coisa interessante. Quando a gente fala em USB, a gente está falando em alimentação 5 volts. Mas 5 volts não é simplesmente 5 volts. Tu vai estar falando em 500 miliamperes, 700 milis. De acordo, realmente, a gente vai precisar, e essa é uma questão que sim, se tu quiser botar um hub USB para multiplicar essas duas portas em, sei lá, 2 hubs de 4 portas cada um, tu passa a ter 16. Mas sim, tu precisa de alimentação, porque qualquer coisa que saiu do hub, ele já começa a sentir efeito. Esse HD que eu estou usando é um HD externo, grandão, estilo, é um SATA, mas é old school ainda, e sim, eu estou usando uma fonte alimentada, porque o Open, por si só, o hardware, por si só, não tem potência para isso. Teve uns hacks de uma galera que aumenta a potência, faz uns PoE forçado, mas aí é aquela coisa, né? Vida louca. Tu pode sair dali inteiro ou não. É uma questão assim. Segunda questão, serviço e NFS quantidade de gente. Não, na prática ainda fiz um teste full de throttle. Mas aí a gente vai ter algumas questões interessantes. Se o cara vier, ou os caras vierem pela rede gigabit cabeada, provavelmente a gente vai ter um acesso de maior qualidade, com mais segurança do que o wireless. Em casa, eu cheguei a trabalhar em testes, brincando, eu botei 3 vídeos HD 1080 full rodando em 3 lugares ao mesmo tempo, segurou. Claro que a navegação ficou uma cacaca, né? Tipo, a mulher reclamava, gritando lá do fundo, ai, meu Face! Eu digo, faz parte. Assim, a gente tem esse problema de sentar o roteador. Ele tem, quando a gente está transmitindo dados, a gente tem 2 coisas. A I/O, leitura de disco pegando, e a gente tem a pilha de RAM, a memória. E como a gente sabe, a gente evita swap porque swap é mais lenta. Então, quando eu estou jogando a memória de acesso do disco para o meu HD, eu já estou lenteando. Então, até 3 eu já tive boas experiências. Claro, não fiquei rodando as 2 horas, não monitorei temperatura e blá, blá, blá. Mas, mais que isso, realmente eu não saberia te dizer. Oi, a minha pergunta é mais avançada. O WRT ele tem um esquema de construção de imagem. Você pode customizar uma imagem, etc. e tal, incluir pacotes já na origem, fabricar uma nova imagem, etc. Modems que não estão na lista de especificações dentro do site ali, por exemplo, modems Huawei, que são modems de fibra ótica, um troço um pouco mais avançado. Você descobrindo o chipset, coisa e tal, daria para reaproveitar uma imagem já pronta, adaptar para esse hardware e funcionaria? Qual seria a probabilidade de sucesso disso? Buenas, essa é uma pergunta bem mais avançada. Vamos lá. Eu tenho acompanhado a lista de desenvolvedores do Open, a maioria deles é o pessoal da Alemanha, e como pessoal clássico da Alemanha, eles não são muito bem humorados. Essa pergunta lá acabaria gerando um flame. A resposta é sim, desde que haja um driver aberto para o chipset, tu precisa, primeira coisa, que eu vou acordar uma distribuição, uma coisa embarcada. O que eu preciso fazer? Falar o processador. Se o processador acordar, a partir daí eu vou começar a acordar os outros chipsets, seja a placa que gerencia a LAN, seja a placa que gerencia o modulador de fibra. Então, a pergunta seria, se já existe um driver, sistemas GNU Linux aberto, escrito para isso, sim, tu conseguiria recompilar ele de forma a fazer isso. O Open permite isso, mas aí o negócio é bem mais baixo, assim, é cascadura mesmo. Não é o clique, clique. Existem algumas umas criadoras de imagem que tu pode até pedir, eu quero um Open que já venha configurado com este SSID, com isso, isso e isso. Mas não é muito usado normalmente, até porque é tão simples o processo de configuração que não precisa ser usado. Mas tem como. Já chegou a fazer algum teste do OpenWRT instalado em roteadores residenciais para controle de banda? Tipo assim, controlar que, sei lá, seu filho não fica lá pendurado no YouTube lá, consumindo toda a banda, funciona bem, não funciona, consome muito recurso? Buenas, a gente tem 2 questões. Uma é o controle de banda e um é o controle parental. Basicamente, a tua pergunta se divide.
Banda. Banda é QoS, banda é um controle complexo de entrada, saída e tal. Não é o mais aconselhado, sabe? Eu aconselharia isso, está em casa, beleza, mas se tu está no ambiente empresarial, eu iria colocar um PFSense. Fiz testes com micro proxies, não foi tão satisfatório, achei ele pesado, não foi muito bem, não rendeu muito esse tipo de coisa. Mas controle parental é mais tranquilo, tu consegue lá no próprio função de proxy simplesmente definir tags. Okay? Boa tarde. Alguns routers têm possibilidade de ter potência maior na saída da antena. E é limitado pelo firmware também. Tipo, tem a possibilidade de até 30 dB e eles limitam a 20, 23, 26. Como está essa configuração no OpenWRT? Então, isso é uma questão interessante também. Por quê? Porque a gente tem duas limitações, basicamente. Uma é o firmware, outra é a potência da antena, 3, a fonte. Quando tu está injetando mais miliwatts dentro de uma antena, tu está tendo uma necessidade de fonte maior. Normalmente, o fator cagaço da indústria atual é muito baixo. Os caras estão deixando 5% mais ou menos de tensão. Então, eu já vi, sim, tem como o OpenTA permite tu conseguir forçar na mão, em arquivos de configuração lá pela própria USP, aumentar os dBwatts ou diminuir. Mas eu vi muito bricar, porque a fonte não aguentava, ou a trilha não estava bem formatada, a trilha chegar a levantar por causa de questões de temperatura, de injeção de maior tensão dentro, ou maior corrente, no caso, desculpa, dentro dele. Mas sim, tem as opções de tu mentir o país, que funções regulatórias de canal se dão e potência se dão por país, vai entender. E tem funções diretas que tu pode até, tem umas brincadeiras que tu liga e desliga antenas. Tu diz, eu tenho 3 antenas, mas eu quero testar só numa porque eu vou fazer um enlace direcional, eu não quero servir só para uma galera ao redor. Então eu desligo 2 e aumento a injeção de energia nessa única que está ligada. Tem opções sim, lá na própria USP tu consegue fazer, nos USP 7, wireless, rádio 0, power, bababá. Então tem essa operação. A menina já estava com cara de braba aqui me olhando. Finalizamos, pessoal? Viu? Pessoal, obrigado. Qualquer coisa estão por aí. Valeu.